Oi, galerinha! Aqui quem fala é a Heaven, sua nova youtuber preferida. Eu tô reciclando Torre, porque no vídeo anterior ela quase não foi usada. Tem 3 vídeos dessa torre, mas isso não importa. Bom, hoje eu vou contar pra vocês do dia que eu fui num hotel fazenda. Mas as coisas não saíram como eu imaginava. Eu fui de convidada. No caso, quem realmente foi? Era a família de um amigo de infância, que eu conheço desde o pré. Talvez seja por ele que não tenha sido a maior maravilha. Ele faz parte do espectro autista. Mas isso não justifica as coisas que ele faz. Ele acha que o mundo tem que girar em torno dele. Bom, pelo menos algumas coisas podem ser justificadas sim. Mas agora bora pro principal. Eu fiquei por lá por 3 dias. E vamos começar com a viagem da ida. Eu moro no interior de São Paulo. Acho que minha cidade não deve ter meia pessoa que conheça que não seja da região. E a gente foi para Poços de Caldas. Eu não vou dizer o nome do hotel, mas eu tenho a intuição que a gente foi lá por Pokémon. Sim, Pokémon. Vamos chamar ele de Cote. Bom, o Pikachu foi pro hotel comigo no mesmo carro. E ele estava jogando Pokémon Mobile ainda. E no caminho ele veio falando de Pokémon, o que não ajudou muito na minha paciência. Também que ele ficou jogando Pokémon Go. A merda da viagem inteira. Eu tava enlouquecendo. Ele me disse que em Poços tem Pokémon bom. Por isso eu tenho a intuição que a gente foi lá por Pokémon. Chegando lá, eu e o Pikachu percebemos que lá tinha atividades. Os coisinhos lá, os tios, tava brincando com as crianças. Era a rodinha de vôlei One Court. Só que o Pikachu é meio debel e ele estragou a rodinha com suas mega habilidades voleibolísticas. Ele me viu fazendo manchete imitar. Eu jogava vôlei com uns amigos aqui da rua de casa. Mas hoje a gente não joga mais, só que eu tava enferrujada. Mas eu pelo menos sabia a força que eu tinha que fazer. Ele fez a manchete como se tivesse de mãos dadas. E usou muita força que pelo incrível que pareça. Muita força pra ele é pouca pra mim, e eu sou bem fraquinha, viu? Deve ser porque o máximo de esforço físico que ele faz é jogar Fortnite. Sim, mais um ponto negativo e ele pula igual perereca no cio jogando Fortnite. Isso significa que ele só sabe falar de Pokémon e Fortnite. Continuando, a bola desceu um barranco. E que foi buscar foi um tiozinho. Eles chamavam ele de Brigadeiro. Então, vamos chamar ele de Beijinho. A gente continuou jogando normalmente. Só que do nada deu um sinal e o tio Beijinho falou para seguir ele. A gente foi até o Coiso, a praça de alimentação, e foi muito legal. Eu comi muito, muito mesmo. Eu tava com fome, ué. Eu acho que eu comi uns 2 pão com mortadela. Pra mim isso é muito. Depois a gente foi pro quarto e eu me senti tão chique. O nosso quarto ficava no 4º andar. E no quarto de 3 camas tinha eu, o Cat, o pai e a mãe do Pikachu, e eles são tão desorganizados que tinha uma cama toda bagunçada. E a outra era para malas. Então, ficou uma cama de casal e um sofá. Eles ficaram na cama. E eu e o Pikachu ficamos no sofá, que por sorte era aquele tipo de sofá que tem tipo uma cama embaixo. Nunca que eu dormiria na mesma cama que o Pikachu. Ele faz o que vem na cabeça. Se ele pensar merda, eu sou o alvo. Sorte que eu dormi no sofá. A gente foi dormir. Agora vamos falar do segundo dia. Sim, a gente chegou à tarde naquele dia. Bom, a gente acordou. Na verdade, ele que me acordou dizendo: os tios não acordaram ainda. Bora caçar Pokémon. Ele me fez instalar Pokémon Go.
depois de instalar aquele jogo infernal e ter infectado meu pobre celular com aquele aplicativo demoníaco. A gente foi no pátio, perto da área da piscina. E eu fiquei sentada num baquinho e ele igual um tonhão andando de um lado para o outro pro ovo chocar. Observação, eu nem sei o que significa o ovo chocar. Ele me fez levantar às 5 da manhã para caçar filhinhos da Pooh, Pokémons. E eu estava destruída. E o pior que os pais dele deixaram ele me acordar. Sorte que depois eu tomei um cafezinho, amo café, dei um cochilo enquanto ele caçava Pokémon. E eu pude ficar acordada o resto do dia. Os tiozinhos acordaram às 7 da manhã. Eles chegaram na gente. Tinha uma tia que vamos chamar de Goiaba. Ela combina com goiaba. E o beijinho falou para nós largarmos o céu e aproveitar o dia. Eu corrigi ele. Eu gosto de mexer no celular, mas nem tanto assim, né? Lá para as 7h30, eu e ele começamos a acompanhar os tios. E eles estavam no parquinho. Naquela rara, eu descobri que na verdade aquele era o primeiro dia. Então a gente ficou algumas horinhas de graça. Isso me animou um pouco, eu não sei porquê. Já tinha uma cacetada de criança e bastante tiozinhos cuidando das crianças. Era um parquinho. Do lado do parquinho era a praça de alimentação. E no parquinho tinha um labirinto de hexagono. Nire, se eu pulasse eu poderia ver, e eu sou bem baixinha. Era só eu me pendurar um pouco que eu conseguia. E eu atravessei ele umas 10 vezes para ver as pichações. E ele foi depois. Só que eu não percebi que o toiço tinha parado. O Pika se perdeu no labirinto de menos de 50 muitos quadrados. Depois disso, eu percebi que o que me aguardava não era muito legal. Eu procurei ele e ele estava sentando no chão. Em vez de pelo menos gritar ou tentar sair, o Tonhão ficou sentado no chão. E eu perguntei para ele porque ele não tentou achar a saída. Eu nunca vou esquecer aquela resposta que me deu vontade de chorar de raiva. Porque eu sou autista. Eu mante a calma, quase explodi. Depois a gente ficou no balanço. E depois tocou outro sinal. A Jebit foi pro café da manhã. Eu já tinha comido. Mas eu comi umas bolachas e pronto. Depois tinha a hora da piscina. A gente subiu pro nosso quarto e depois a gente foi na piscina. A gente se tocou, claro, com eu não na frente daquele coisado. Quando a Get chegou, tava a Goiaba na piscina de criança e o beijinho na maior. Eu queria ir na maior, mas o tinha ou não. E a mãe dele falou, hora a gente não se separar. A gente ficou lá numa piscina que dá metade do meu corpo sentada. Foi muito chato, eu queria nada, me mover. Mas não, o princesinho Pikachu quis ir por causa da tia Goiaba. E o pior foi quando ele falou do porquê ele quis ir na piscina. Eu tava pô noite de enlouquecer já. Eu meio que me apaixonei pela tia Goiaba! O moleque se apaixonou por uma mulher de 32 anos. Eu tava quase rindo dele já. Ele achou que eu ia apoiar. O problema é que se ele fizesse algo, dá problema pra Goiaba. Porque seria P3D0F1L1A. Depois, o dia passou e nada de interessante aconteceu. A gente dormiu e foi pro verdadeiro dia 2. Eu não vou contar o que aconteceu em todo o dia, porque foi a mesma coisa meia tarde. Os tios falaram que ia ter uma brincadeira. Era de 2 times e a gente tinha que achar palavras. Eu fiquei num time e ele no outro. Depois, no meio do jogo, ele chegou em mim e disse: Heaven, eu quero ir no banheiro. Aí eu dei uma de doutora óbvia e disse: então vai no banheiro, oxente. Eu aviso pra vocês que já não gostarão muito do Picu. Cuidado, a próxima frase vai deixar vocês malucos. Então o Toiço disse: Mas eu quero ficar o máximo de tempo possível. PERTO da TIAGO e ABA. O vídeo de fundo da Tora acabou. Então eu vou colocar outro de fundo. Bom, continuando, quando a tia saiu e o tio Beijinho levou nós todas as crianças numa casinha para ver o Papai Noel. Eu tava desanimada por ir. Mas eu fui porque eu não conheci o lugar e ia me perder fácil.
Só que eu percebi que estava faltando algo. O Pikachu não estava comigo. Bom, eu deixei isso com os tios. Eu não iria me procurar num lugar que eu nem conheço. Bom, para resumir, ele estava no banheiro. Ele se trancou lá, sem querer. E acabou que os ais dele me deram uma bronca por não ter acompanhado o bebezão. E eu nem vi ele saindo de perto. Então, a culpa foi totalmente dele. E ele nem gritou, só ficou lá parado. Bom, meus amores, esse vídeo está acabando. Eu quero colocar uma parte 2. Tchau! Tchau eu!